Bom, eu sou Paulo Andriotti, né? Já falei um pouquinho aí de onde eu estou morando, o que que eu faço, qual a minha formação, né? E o tema da live de hoje é como o líder pode aumentar a produtividade da equipe. Uma pesquisa da Day Cable, da London Business School, ela sugere que quando as pessoas se sentem à vontade para expressar o quem realmente são no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, elas apresentam níveis muito mais elevados de comprometimento, de desempenho individual e de disposição para ajudar outras pessoas. Isso é importante porque qualquer pessoa gostaria de trabalhar em uma empresa onde as diferenças individuais fossem respeitadas, as informações importantes, né, são compartilhadas e não apenas aquelas informações menos importantes ou que são muito corriqueiras, né, e onde a empresa também agregue valor aos funcionários, às pessoas que trabalham na empresa, né? E represente também, que represente algo que seja significativo para cada funcionário, e onde o trabalho em si ele seja algo gratificante, seja algo que seja importante e que não exista regras, burocracias, né, absurdas, ou seja uma empresa regada de burocracias e regras que acabam impedindo aí os teus funcionários, você como gestor, de estar desenvolvendo bem o seu trabalho, ok? Deixa eu dar uma olhadinha. Ok, Luiz Cláudio, Andreotti, seja bem-vindo. Devemos ser parentes aí, né, Luiz Cláudio? Seja muito bem-vindo, tá? Bom, esses princípios, gente, ele pode parecer um senso comum, mas é muito difícil encontrar alguém que não gostaria de trabalhar em uma empresa que valoriza e coloca em prática esses princípios todos os dias. São princípios essenciais para que possa promover o engajamento e o comprometimento aí da sua equipe, dos seus funcionários no ambiente de trabalho. Uma pesquisa do High Group descobriu que os funcionários altamente engajados têm, em média, 50% mais chances de superar as expectativas do que os funcionários menos engajados. As empresas com funcionários altamente engajados, elas superam aquelas com funcionários menos engajados em 54% na retenção de funcionários, 89% na satisfação dos clientes e 4 vezes mais no crescimento da receita. Então, aí a gente percebe quanto é importante você como gestor, você como líder, trabalhar forte essa questão do engajamento e do comprometimento da empresa. O quanto isso pode ser um diferencial aí na sua carreira, na sua profissão, caso você não conheça ou não aplica esses princípios que eu vou estar falando para você daqui a pouquinho, tá? Bom, o professor Rob Golfi, da London Business School, e Garrett Jones, da Business School em Madrid, após uma extensa pesquisa que eles realizaram com vários executivos, eles chegaram a 6 princípios comuns para ter uma equipe produtiva. A partir desses princípios, eu fiz algumas adaptações, de acordo com minhas experiências práticas, mentorias e coaching, mais de 30 anos aí liderando pessoas em pequenas, médias e grandes organizações. Faço muito trabalho também dentro de comunidades, né, de uma forma gratuita. Então, eu digo assim que quando você trabalha, faz alguma atividade, né, mesmo que seja algo que você está doando o seu tempo, isso se torna um desafio, às vezes, muito maior do que dentro de uma empresa, né? Porque você obter resultado de pessoas, quando as pessoas estão lá de uma forma gratuita, o desafio é muito, muito maior. E aqui, essas técnicas, essas ideias, esses princípios, servem também para você que então exerce a liderança, talvez não exerça uma liderança dentro de uma empresa, mas aí você você pratica a liderança, né, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de amigos, enfim.
né, em casa como pai e assim por diante. Tá? Então, são princípios, são ideias que servem para isso também, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo. Ana Cristina, seja bem-vinda. Lembrando, gente, que você pode, então, deixar os seus comentários aqui no chat, até se você quiser colocar de onde você está falando, qual cidade, falar um pouquinho qual é a sua profissão, tá? É interessante a gente ter essa conexão, e para mim é importante saber o que você faz, né? Porque às vezes tem alguns detalhes, alguns cases que a gente pode estar direcionando aí para aqueles grupos que são mais, que a gente tem presentes na live de hoje. Perfeito? Muito bem, então vamos lá. Primeiro princípio é valorizar as características de cada pessoa, as características de cada funcionário. Os benefícios de aproveitar os conhecimentos e talentos de cada pessoa na empresa pode parecer algo muito óbvio, mas são raras as empresas que fazem isso. Os líderes, eles precisam mostrar quais são as suas expectativas para cada funcionário. Mas são os funcionários que devem tomar a decisão de como alcançá-los, né? Como vai ser a sua caminhada em direção a esses objetivos. É muito importante que isso parta do funcionário, porque ele vai valorizar e vai se comprometer muito mais. Quando as competências individuais são valorizadas e se complementam, a equipe ela fica muito mais forte, engajada e comprometida com os resultados definidos pela empresa. A atitude do líder de valorizar as características individuais de cada funcionário aumenta a autodeterminação desse funcionário, porque é ele que vai definir o próprio caminho e ser o responsável por seu sucesso, que vai ser responsável pelos seus resultados. O segundo princípio é compartilhar as informações com clareza. O líder, primeiro, ele precisa entender quais são as necessidades de seus funcionários, para poder depois compartilhar as informações mais importantes e que o afeta diretamente. Isso é importante para que os funcionários, né, para que eles possam realizar um bom trabalho, para que ele saiba exatamente o porquê que ele está realizando aquele trabalho. Particularmente, isso é importante em ambientes de muitas incertezas, onde é difícil de manter os funcionários alinhados no mesmo objetivo e onde os funcionários são convidados a pensar de maneiras mais estratégicas. Há líderes que veem a quebra de informações para os funcionários como necessária para manter a eficiência. Outros líderes já são mais paternalistas. Eles evitam ao máximo se preocupar a equipe com certas informações ou apresentar um problema antes de ter uma solução definitiva para aquele problema. E há também aqueles líderes que sentem a obrigação de dar uma interpretação mais positiva aos fatos, mesmo em situações mais negativas, como uma forma de lealdade para com a empresa. A dificuldade de ser um portador de más notícias, de notícias ruins, é próprio do ser humano, mas para os líderes essa tendência pode comprometer o fluxo de comunicação. Tá? E falando da dificuldade de se portar más notícias, amanhã vou estar postando no meu LinkedIn e também aí nos meus grupos de e-mails, tá? Exatamente um artigo de como o líder ele pode lidar com essa questão das notícias ruins, de que forma que ele pode fazer isso aí, tá? Então, amanhã, às 7 horas, 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã, horário de Brasília, esse material vai estar sendo postado no LinkedIn e também aí nos meus grupos de e-mail, tá? Então, se você quiser receber, depois você me manda um recadinho, eu mando para você um artigo bastante interessante, tá? Bem interessante, com algumas técnicas de como você está trabalhando essa situação, ok? Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal. O Rodrigo Bauer. Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Gente, o Rodrigo, ele é um dos meus alunos do meu treinamento de liderança, né? A gente tem feito um trabalho de mentoria com ele também. O Rodrigo, inclusive hoje a gente estava conversando, né, Rodrigo? De quanto a gente aprende, né?
o mentor e o mentorado, quantas experiências, né? Eu comentei com o Rodrigo hoje, que eu aprendi muito, muito com ele. É uma pessoa assim, é um líder diferenciado, uma pessoa que tem muita experiência, muito motivado. Então a gente aprende muitas coisas nesse processo de mentoria, tá? Muito obrigado, Rodrigo. Alex, seja muito bem-vindo, boa noite. A Liliane, bem-vinda, minha sobrinha, seja muito bem-vinda. Então, gente, vamos em frente aqui. O terceiro princípio é ampliar os pontos fortes das pessoas. Líderes de alto desempenho, ele faz dos seus melhores funcionários ainda melhores. E o pior deles, ele consegue trabalhar para que ele consiga se tornar um funcionário tão bom como ele jamais imaginaria ser. Em empresa onde a competição por talentos ela é muito intensa, é fácil perceber que os benefícios de desenvolver as equipes já existentes superam em muito os custos de buscar novos profissionais no mercado. A gente sabe o quanto é importante você estar trabalhando e estar valorizando as pessoas que você tem dentro da sua equipe, né? Nas empresas que eu trabalhei, a gente só buscava pessoas no mercado quando você não tinha um profissional pronto, capacitado para estar assumindo essa função, né? Então, a nossa prioridade lá era, sempre que surgisse uma vaga, nós tínhamos unidades em vários locais do Brasil, e também aqui na América do Sul, e a gente só trazia alguém de fora quando você entrasse em contato com gerentes, com os recursos humanos e gerentes das outras unidades, e realmente não tinha ninguém disponível, né? Ou alguém que de repente estava fazendo um treinamento em outra unidade, que poderia ser reaproveitado nesse cargo de gestão, ou mesmo numa função de supervisão intermediária, só depois que a gente tinha essa certeza que a gente estava buscando as pessoas no mercado, tá? Não que não acontecia bastante, tá? Porque é uma empresa bem grande, com muitos funcionários, mas a gente sempre procurava valorizar as pessoas que estavam ali com a gente no dia a dia. E isso é uma política bastante importante, tá? A gente valorizar quem tem dentro da casa. E lembrando, né, já que a gente está falando de liderança, que uma das funções fundamentais do líder é desenvolver novas lideranças, né? Isso é fundamental. Então, se você quer crescer na tua empresa, se você quer se tornar um líder de alto valor, um líder de alta performance, você precisa começar a pensar nisso, né? Eu tenho pessoas para me substituir, eu tenho pessoas para substituir outras lideranças, supervisão em outras áreas, né? Então precisa começar a pensar isso, começar a trabalhar, que isso é um diferencial bastante importante aí dentro do meio da liderança e da gestão, tá bom? O Google e a Apple, eles são exemplo dessas atitudes, tá? Essas empresas fazem isso de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, como, por exemplo, eles proporcionam a interação criativa entre os pares, entre os funcionários do mesmo nível hierárquico, eles ampliam as atribuições profissionais de cada funcionário, eles treinam, né, treinando e às vezes também fortalecendo a marca que a empresa tem, tá? Sempre identificando a importância, a qualidade do produto, a qualidade daquilo que eles estão fazendo. E uma outra técnica bastante interessante que a gente utilizava muito nas empresas que eu trabalhei era também fazer a rotatividade de função. Talvez na sua empresa já tenha, talvez você já conheça, mas a gente procurava fazer um trabalho bastante forte, fazendo com que as pessoas trabalhassem em várias atividades, né, para que a gente pudesse ver o potencial dessa pessoa, ver o quanto ela estava preparada para estar assumindo algum cargo de liderança. O quarto princípio é fazer as pessoas se sentirem importantes, tá? Gente, esse princípio é muito importante, né? As pessoas querem fazer parte de algo grandioso, de algo que seja importante, né? Algo que elas possam acreditar que vale a pena gastar a energia, o tempo dela, o esforço que ela tem, né? Então, qualquer pessoa quer trabalhar em algo que ela sente que aquilo é algo que é algo muito importante, que vai fazer alguma diferença para alguma pessoa. E às vezes as empresas, às vezes a gente como líder, a gente acaba entrando naquele automático, naquele dia a dia, que a gente acaba não deixando claro isso para os nossos funcionários.
E esse também é o trabalho de liderança, né? É você deixar claro para as pessoas qual a importância da empresa, né? Qual que são os valores, a missão, né? A visão que a empresa tem com relação àquilo que ela faz. Então, todas essas informações precisam ficar muito claras na cabecinha dos nossos funcionários, tá? Por mais humilde que ele seja, gente. Evidentemente que para cada nível de funcionário, você tem que falar de uma forma diferente, né? Você não vai falar, por exemplo, com o pessoal de operação ou da mesma forma que você fala com técnicos, né? Da mesma forma que você fala com seus engenheiros e assim por diante, tá? Bom, as pessoas elas querem trabalhar, então, em uma empresa onde possam realmente se sentir importante, entender qual o significado do trabalho, daquilo que ela está fazendo, né? E aí sim ela vai começar a vestir a camisa da empresa e com muito orgulho. Já se tornou muito frequente se afirmar que as empresas precisam de valores comuns e eu, pessoalmente, acredito que realmente isso é fundamental, que realmente isso é necessário. Mesmo porque são os valores que determinam as ações de cada um dos nossos funcionários. O fato é que valores comuns vai muito além de cumprir apenas a missão, né? Ele trata-se de construir e manter boas conexões entre os valores, os nossos valores, os valores pessoais e também os valores da empresa. Então, essa é a forma de promover ao mesmo tempo. É uma das maneiras de você promover ao mesmo tempo a individualidade dos funcionários e uma forte cultura da empresa. Então, você consegue unir os dois. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se tem mais algum comentário, não, tá tudo tranquilo. Gente, só lembrando, então, que a live vai ficar gravada aqui no Insta, tá? E também aqui no YouTube, beleza? Então, vocês têm as duas opções de estarem assistindo depois, ok? Olha, ok, então vamos para o quinto princípio. O quinto princípio é mostrar o sentido real daquilo que você faz, né? É mostrar o sentido real do trabalho, daquilo que você está realizando. Além dos valores comuns, as pessoas procuram gerar sentido naquilo que ela faz diariamente. E esse desejo, ele não se concretiza apenas pelo enriquecimento vindo do trabalho. Algumas reflexões diárias sobre aquilo que a gente está fazendo, sobre aquilo que as pessoas estão fazendo, são essenciais para o líder. Por exemplo, essas funções fazem sentido, né? Então, aquela tarefa que aquele funcionário está executando, aquilo faz sentido? Por que são e o que são? Né? Por que são aquilo? Por que são aquela atividade? O que são aquilo? Está claro para você aquela atividade, aquele trabalho que eles estão fazendo? Elas são tão envolventes quanto podem ser? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Será que não há uma forma diferente de você fazer, de você trabalhar com o teu funcionário para que ele se sinta mais envolvido naquela atividade, naquela tarefa? Esta é uma tarefa desafiadora para o líder, mas são perguntas fundamentais que você como gestor, você como líder, precisa fazer diariamente, tá? Então, essas funções fazem sentido? Esse trabalho que determinado funcionário está fazendo, isso faz sentido? Né? Por que são e o que são essas tarefas, esses trabalhos? Elas são tão envolventes quanto poderiam ser? Então, perguntas que levam a gente a refletir sobre as atividades que estão acontecendo, tá? Então, se você não fizer, os melhores profissionais podem sair, se você não fizer esse questionamento, se você não buscar mudar, às vezes, a forma que as pessoas realizam as coisas, os melhores talentos, os melhores profissionais, eles podem sair da empresa ou acabar nem pensando em se dedicar a tudo aquilo que espera. Ou, às vezes, em muitos casos, né, os concorrentes acabam desenvolvendo o potencial dessas pessoas que você acabou esquecendo dentro do dia a dia, né? E como isso acontece dentro das nossas empresas. Quantas pessoas com futuro brilhante, pessoas com grande potencial, talvez você já tenha passado por isso, né? Eu já passei por isso, e a empresa acaba perdendo para o concorrente, porque ela deixou de desenvolver algo diferente que atraísse, né, que atraísse essa pessoa no trabalho que ela realiza. Quando o líder
faz este investimento, as pessoas de sua equipe tornam-se mais valiosas para ele e também para os seus concorrentes. O segredo é fazer com que a permanência na empresa seja importante para esses funcionários. Então, as pessoas precisam sentir que ela realmente é valorizada, que ela realmente é importante dentro daquela atividade que ela está realizando. O sexto princípio é eliminar burocracias e regras inúteis. Para muitas pessoas, a empresa dos sonhos é livre de restrições arbitrárias, mas não totalmente destituída de regras, né? Nós sabemos que regras são importantes. Né? Quem trabalha, por exemplo, em indústrias e linha de produção, sabe o quanto é importante alguns procedimentos. Né? Existem muitos procedimentos que são extremamente importantes. Agora, existem algumas regras que não são legais. Vou dar um exemplo para você, não sei se isso tem na sua empresa, mas eu já passei por essa experiência há muito tempo atrás. Tá? As pessoas revistavam a bolsa, né? Tanto na entrada quanto na saída do trabalho. Então, esse é o tipo de regras que são arbitrárias, né? Que não são coisas boas, que não traz benefício. Muito pelo contrário, ela já acaba gerando uma certa desconfiança nos funcionários. Né? Bom, as empresas do mercado precisam de estruturas e de regras, que eu acabei de falar para você, né? São importantes, as regras das políticas são importantes os procedimentos, né? Mas à medida que as empresas crescem, muitas vezes passam a acreditar que novos e complicados processos irão minar a sua cultura. Tá? Então, nós como líderes, nós precisamos estar atento a isso, né? O que realmente é importante, o que é importante dentro do nosso setor. Às vezes você pode estar pensando, poxa, Paulo, mas eu só tenho ação dentro ali da minha área, que é uma pequena área, lá com 3, 4, 5 funcionários, não tem problema. E é ali que você tem que fazer a diferença. Né? É ali que está o teu círculo de influência, é ali que você tem que fazer as coisas acontecerem. De repente, você não pode influenciar dentro da empresa como toda. A não ser que você seja já um gerente sênior, alguém que já esteja, talvez é um gerente que já responda para os diretores, ou é um diretor que responda para o presidente. Então, aí, o teu círculo de influência é maior. Tá? Mas a gente tem que pensar sempre dentro daquele ambiente, dentro daquele cenário que a gente vive. É ali que nós, como líderes, temos que fazer as coisas mudarem e acontecerem. Por exemplo, a sistematização não precisa necessariamente levar à burocratização. Né? Eu me recordo que quando eu fui para um setor totalmente diferente que aquilo que eu fazia, que eu fiz da minha vida toda, foi na área de fertilizantes, logo depois que eu fui para lá, se fez um projeto de automatização e criaram vários sistemas. Porém, o projeto foi muito, muito interessante. Por quê? Porque nós envolvemos, né, tinha uma pessoa responsável da matriz que ficava em São Paulo, que ela veio, e a gente tinha eu tinha um contato diretamente com ela, que eu era o gerente lá da unidade, e nós envolvemos todas as pessoas, nós envolvemos a equipe operacional, nós envolvemos as pessoas que trabalhavam com as notas, enfim, e a gente conseguiu fazer algo sem tanta burocracia, algo simples, mas que fosse funcional e que estava dentro daquilo que a empresa estava propondo para que os resultados melhorassem e a gente tivesse mais eficiência no processo. Deixa eu dar uma olhadinha se tem algum comentário. Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário aqui no chat, tá tanto aqui no Instagram como no YouTube, fiquem à vontade, tá bom? Bom, as pessoas estão cada vez mais desconfiadas de chefes carismáticos, tá? Já que muitos acabam demonstrando algumas atitudes e comportamentos inadequados. O que os funcionários precisam é de um senso de autoridade moral derivado não de um foco de eficiência daquilo que está no meio, mas da importância dos fins, né? Da importância daquilo que a gente precisa conquistar, daquele propósito que a gente está buscando no nosso dia a dia. A empresa ela precisa ser submetida às mudanças. As mudanças precisam acontecer de uma forma diária. Né? As mudanças elas são necessárias para dar uma sustentação para que os propósitos, os objetivos sejam conquistados. As pessoas querem fazer um bom trabalho. A gente precisa nós como líderes nunca podemos esquecer disso, tá? Independente de onde você está exercendo o seu cargo de liderança. As pessoas querem fazer um bom trabalho para sentir que são importantes. Elas querem se sentir valorizadas
e querem fazer a diferença aí na onde ela está trabalhando, na diferença, fazer toda a diferença nas atividades que ela está realizando. Elas querem trabalhar em um lugar que amplia as habilidades, as características positivas, e não somente as fraquezas, né? Não somente naquilo que ela não faz tão bem. Para isso, é importante nós, líderes, darmos uma certa autonomia e estrutura, bem como de uma empresa que seja coerente, honesta e aberta às ideias, às sugestões, aquilo para que o funcionário possa se sentir à vontade. Mas isso não é, nós sabemos que isso não é tão fácil, né, tão simples isso, porque exige equilíbrio entre muitas reivindicações, né, que são propostas diante de um monte de pessoas de valores distintos, de desejos, de necessidades diferentes. Então, o líder precisa buscar esse equilíbrio. Alcançar o pleno benefício, gente, dessa diversidade significa negociar também o conforto de você estar cercado de pessoas interessadas no trabalho que a gente sabe que é difícil no dia a dia, não é fácil, né? Muitas coisas acontecem que desafia a gente, mas também da importância de você se conectar das melhores formas possíveis aí com a sua equipe, com seus funcionários, né? Bom, os líderes devem também continuamente analisar quando ele deve avançar e quando tomar mais tempo para debater e assumir compromissos, né? A gente tem que ter essa capacidade de analisar até onde você pode ir, tá? Até onde você pode delegar atividades para a sua equipe. Será que elas estão preparadas? Será que elas estão treinadas para isso? Será que as pessoas têm as habilidades que você está precisando? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Como você vai estar fazendo com que as pessoas assumam esses compromissos. O trabalho é algo que pode ser muito libertador ou pode ser alienante, pode ser explorador e controlador. Cabe principalmente a você, líder, a você, gestor, escolher qual caminho você deseja seguir. Então, gente, na live de hoje, eu falei dos 6 princípios que vão ajudá-lo a aumentar a produtividade da equipe. Eu falei sobre valorizar, o primeiro princípio, valorizar as características de cada pessoa. Depois eu falei de compartilhar as informações com clareza. Se você lembra, eu disse para você lá, né, nesse princípio, que não é qualquer informação, né, mas que sejam informações importantes, informações que vão ajudar o teu funcionário a desenvolver bem o trabalho dele, a dar tranquilidade para que ele desenvolva bem o trabalho dele. Depois, o terceiro, eu falei sobre ampliar os pontos fortes das pessoas. Para isso, você precisa conhecer muito bem a tua equipe, você precisa se aproximar da sua equipe, né? Você não pode manter uma distância muito grande entre você e essas pessoas que respondem para você, mesmo que essas pessoas sejam terceirizadas, né? Não importa, mas o líder precisa manter uma proximidade dessas pessoas, né? Porque são elas que vão gerar resultado, são elas que vão fazer a coisa acontecer. Depois falei também de fazer as pessoas se sentirem importantes, né? Falando bastante disso, como é importante você fazer com que elas realmente, de uma forma sincera, sintam importantes naquilo que elas estão fazendo, né? Para isso, você precisa conhecer também muito bem a tua equipe, conhecer os valores da empresa, os propósitos, missão, e pegar tudo isso e levar para essas pessoas de uma forma mais simples, para que elas possam entender. Aí eu falei do quinto, que era mostrar o sentido real do trabalho, falar da importância que é cada atividade, da importância que é aquilo que ele está fazendo. E, por último, eliminar burocracia e regras que não são importantes, né? Você tentar eliminar tudo aquilo que está travando as pessoas de fazer um bom trabalho, que está impedindo as pessoas, os seus funcionários, de fazerem a diferença naquilo que eles estão fazendo, ok? Deixa eu dar uma olhadinha, ninguém tem nenhuma pergunta, ok. Então, gente, é isso, né? Que eu tinha, nosso bate-papo hoje, o objetivo era esse. E aí, se você gostou dessa live, se você gostou desse tema, eu preciso que você me ajude comentando, curtindo e compartilhando, né, com seus amigos e colegas de trabalho. Tá? As coisas boas a gente tem que levar para o maior número de pessoas. Tá? É uma forma de você estar fazendo a tua parte, de você estar ajudando, né? É pegar boas informações, os bons insights,
aquilo que pode ajudar alguém a se tornar um profissional melhor e está divulgando isso. E também peço, né, que você vá lá no meu canal de YouTube, vai lá, inscreva no meu canal, ative as notificações, deixa lá os seus comentários, dá a sua curtida. Tá? É importante tudo isso para que a gente possa estar levando toda quinta-feira esses temas, esses assuntos para o maior número de pessoas possível. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. O Rodrigo, ótima live, forte abraço. Valeu, Rodrigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Qualquer hora a gente vai marcar uma live com você aqui para estar trazendo os seus conhecimentos, as suas experiências aqui para os nossos colegas, nossos outros leads e gestores, beleza? Gente, então é isso. Uma coisa importante, caso você queira que eu traga algum assunto, alguma coisa específica que possa ser importante para você, talvez algum desafio, alguma necessidade que você está tendo aí na tua empresa, na sua carreira, manda para mim, tá? Que eu vou ter o maior prazer em estar trazendo esse assunto aqui dentro das nossas lives de quinta-feira, tá bom? Então, muito obrigado e eu espero você na próxima quinta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, tá bom? Então, excelente final de semana e fiquem com Deus, gente. E nos vemos, então, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.